Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Atípico Luz, mais uma live aqui no nosso mundo, no Voz do Mundo Atípico Luz, onde nós convidamos um especialista, um profissional, uma mãe, uma empreendedora, uma mãe atípica. E assim vocês sabem que aqui a gente quer construir um mundo mais diverso, um mundo mais empático, com acolhimento. E hoje nós teremos uma convidada muito especial, que eu fazia tempo que eu queria trazer ela aqui, mas eu não consegui ano passado. E ela prontamente aceitou o nosso convite. Deixa eu já chamar ela aqui para a gente começar a fazer alguns testes. Mara, deixa eu te chamar aqui, deixa eu te convidar. Será que foi? Dá um delayzinho. Um delay. Me ouve, Mara? Meio que tá cortando. Sincronizar. E aí, Agora eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Fino, tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu só. Peraí, que eu outra bateria aqui, peraí. Eu tô encaminhando pro pessoal. Isso que eu sei. Às vezes as pessoas esquecem, né? Além de esquecer, tem uma questão. Nem sempre mostra que a gente está ao vivo, né? Nem sempre ele mostra. Então, o que eu sempre faço, ainda bem que você já é craque, Mara, você já é craque das redes sociais, né? Eu tento, né, amiga? Porque na pandemia, né, que eu comecei a desenvolver com os óleos essenciais, né, como empreendedora. E como a gente não tinha outro jeito, tinha que usar a internet, né? Porque estava todo mundo dentro de casa, né? Então, aí eu tive que aprender. De qualquer jeito, tive que entrar e encarar o Instagram, Facebook e começar. Entendeu? Que legal. Mas, assim, eu quero saber mais sobre isso aí, seu lado marqueteira, que eu amo. Eu fiz faculdade de gerência de marketing com administração, né? Então, algumas coisas assim a gente já vai. Vamos conversar. Bom, Mara, poder conversar, vou me apresentar, sempre me apresento. Bom se apresentar, vamos lá. Então, eu sou a Lidiane, né? Sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, que é o nosso propósito. Qual que é o propósito do Mundo Atípico Luz? É ser um mundo diverso, com acolhimento, com diversidade, com informação, com ciência, com muita coisa para ajudar famílias, para ajudar crianças, pessoas neurodivergentes. Essa é a função. Eu sempre penso, Mundo Atípico Luz, eu penso na Lidiane, que acabou de receber um diagnóstico de autismo do filho e não sabia nada sobre autismo. E eu tinha muita sede de conhecimento, de poder ajudar meu filho rapidamente, com muito acesso à informação rápida. E só que eu sei que era muito foi muito difícil, porque as informações são picadas. Então, eu penso muito nessa mãe que recebe o diagnóstico, na mãe que está em processo, na mãe que está em luto. Eu penso nessas famílias. Então, por isso, a nossa ideia aqui no Voz do Mundo Atípico Luz é trazer um psicólogo também para ajudar a saúde mental das mamães, que às vezes estão surtando, nem sabe que está surtando. É para num TO, especialista na análise do comportamento, profissionais com visão integrativa, esses profissionais, também mães, as mães empreendedoras, porque esse é o universo das nossas famílias, né? Então, nós trazer conhecimento, trazer diversidade e eu queria ter trazido você antes, justamente porque os óleos essenciais eu não conhecia, e eu confesso que eu sou uma pessoa, tá? Sou muito cética em algumas coisas, realmente tem que ter comprovação científica, sabe?
Eu tenho que. Não é aquela achismo. Então, quando eu fiquei sabendo sobre os óleos essenciais, que eu fui estudar medicina integrativa para me ajudar e ajudar depois meu filho, eu descobri que existem várias formas integrativas de ajudar o nosso corpo. Exatamente. Michele, que eu conheci no congresso. É. Várias formas de ajudar o nosso corpo. E adivinha onde que eu aprendi mais sobre óleos essenciais? No biohacking. O biohacking, ele é muito famoso nos Estados Unidos, é uma condição de hackear tudo que existe no mundo para beneficiar o nosso corpo e nossa saúde, para a gente viver mais. Então, eu queria que você muito para a gente todas as possibilidades dos óleos essenciais na nossa vida, não só no aspecto de crianças autistas, adultos autistas, no aspecto De geral. maneira nenhuma, no aspecto geral. Então, eu queria te agradecer o seu tempo. Essa live ficará gravada aqui no Instagram e depois no YouTube. Então, as mães vão ter oportunidade de não conseguir entrar, de conseguir assistir, vai ter oportunidade também de poder nos ouvir e ouvir seu conhecimento. Tá bom? Tá bom. Bom, meu nome é Mara Rúbia, eu sou casada, mãe de 3 filhos, sendo que a minha caçula são 2 meninos e a Renata, minha caçula, é autista. Há 16 anos atrás, quando a Renata teve o diagnóstico, a única coisa que se tinha na época era o Orkut. Não existia Facebook, não existia nada disso. E tudo que eu procurava, que eu queria entender como é que era o... Primeiro que demorou 1 ano e meio para se fechar o diagnóstico da Renata, porque em menina as características fogem um pouco do padrão, né? E então, até fechar esse diagnóstico, então foi 1 ano e meio de muita luta. Entender o processo. E até a minha ficha cair, o que era o autismo, que é uma condição, que vai ser para a vida toda. E eu só fui encontrar mães que teriam filhos com autismo na AMA, Associação dos Autistas, né? Então, quando eu cheguei lá, eu perguntava para a mãe, como é que é, né? Como que vai ser? Então, assim, isso passa, mas passa como? De que forma, né? E a Renata, além do autismo, ela tinha muita comorbidade juntas, né? Que nesse tempo nem se falava comorbidade. Ela tinha distúrbio do sono. Então, quando eu falava assim que a minha filha não dormia, ela não dormia mesmo, entendeu? Se deixasse, ficava 24 horas, 36 horas sem dormir, tá? Ligada no 220. Muita hiperatividade, né? Então, aquela agitação total. Imagina uma criança que não dorme, como que fica, né? Então, aqui em casa, aí era uma loucura, porque eu tinha que trabalhar, eu sou funcionária pública do Estado, né? Então, eu tinha que ter um... Eu não podia simplesmente virar as costas. Não, hoje eu não vou. Não podia. Eu tinha que continuar trabalhando e muito, porque eu precisava, né, do plano de saúde e assim foi. Enfim, aí chegou uma hora que eu estava exausta e falei para o médico dela na época e falei assim, doutor, ela precisa dormir e eu também. Nós precisamos. Mas nessa época não se falava em medicina integrativa, né? E aí fomos para a medicina tradicional, alopática. E começou com a medicação e foi só aumentando dose, melhorou algumas coisas, a Renata dormiu, mas vem os efeitos colaterais, né? Que até um comprimido qualquer que você toma para uma dor de cabeça, ele tem efeito colateral, né? E aí eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar muito sobre o autismo, porque eu tinha que entender o autismo para poder ajudar minha filha. Aí me enfiei nos congressos, conheci um monte de médicos, sabe? Assim, eu comia, bebia, dormia em autismo para entender, para poder ajudar minha filha. E nesse meio tempo, né? E a Renata foi usando a medicação, aí foi aumentando de peso e começou a ter os efeitos colaterais, né? E violentos, até chegou um ponto que... E aí eu já estava procurando umas coisas, de tanto estudar, de tanto conhecer mãe, daqui de Campo Grande, de fora, São Paulo, Rio, do mundo, né, que falava
tudo que tinha grupo de mãe que falasse do autismo, coisa, eu ia atrás, né? Para me entender, para me ver como que está funcionando aqui, o que, que pode melhorar, o que, que eu posso fazer. E aí, em 2016 para 2017, a Renata começou a ter umas crises muito fortes de vômito. Aí ela já estava com quantos anos, Mara? Ah, ela já estava adolescente. Já estava adolescente. E aí ela começou a ter umas crises muito fortes de vômito, mas o vômito que não parava. Sim. Não é assim, vomita aqui, daqui meia hora vomita. Não, era seguido, um atrás do outro. E aí cheguei para o hospital, não tinha outro jeito. E aí, até descobrir, né, e autista tem uma dificuldade, no caso da minha filha é grau 2, né? Dificuldade de explicar o que ela estava sentindo, onde que estava doendo, não sei o que, só vomitando, 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 vomitando. E aí foi descoberto que ela estava na segunda internação já. Ela foi internada 3 vezes com esses episódios, no mesmo ano. Na segunda internação que se descobriu que a Renata tinha uma gastrite erosiva para uso contínuo de medicação. E aí eu já comecei e cheguei a usar o canabidiol durante um ano. Eu tenho um grupo de mães que a gente trouxe médico de ver, explicar como é que funciona. Eu fiz até uma videoconferência com o Dr. Alisson Motra, que até ele estava dando uma entrevista para o Bial essa semana. O Dr. Alisson é um dos pesquisadores. Eu fiz na época uma videoconferência com ele. Nós fizemos até no auditório do pessoal de dentista, eles liberaram lá para a gente fez lá na associação. E aí na BO, Associação Brasileira de Odontologia, nós fizemos lá. Fizemos uma videoconferência com ele, com a Fátima de Cauante e tudo, porque ele já usava o canabidiol com o filho dele, porque o menino dele, além do autismo, tem a síndrome de Dravet, né? Que você tem 60 episódios de convulsão durante um mês, né? Então assim, é uma convulsão atrás da outra. E cada convulsão que a gente tem, aí a Rosália estava falando, é uma grande amiga minha, mãe de autista, fantástica ela. E ela é igual você. Foi atrás, começou a estudar, o filho dela está com 17, 18 anos, Eduardo. E aí eu queria entender, né, com o doutor Alisson, né, qual o efeito colateral que seria do canabidiol na época. Tudo que eu vou fazer com a Renata, eu estudo muito, Sim. muito, muito. Eu uso em mim para ver se vai funcionar nela, entendeu? E aí a gente fez porque ele já estava tratando o filho dele, inclusive o dele tem a marca, ele tem um laboratório onde ele produzia e tudo, né? E nessa época, falar de canabidiol aqui no Brasil, Não. Meu Deus! Nossa, eu morria de medo de ser presa como uma traficante. Eu tinha todas as autorizações da Anvisa, tudo que você pudesse imaginar, eu tinha para mim poder usar com a Renata, né? Para a gente fazer importação, tem que ter uma receita médica, toda uma burocracia. Mas com isso, dos 5 medicamentos que a Renata tomava, eu consegui tirar 4. Ela ficou com 1 ainda. E aí eu conheci os. Mas aí você começou a canabidiol, mais ainda alguns medicamentos. E aí, mas junto com o médico, nós estamos fazendo essa desmame, tá? Junto com o doutor Paulo, na época, nós estamos fazendo o desmame. E no final de 2017, começando 2018, eu conheci os óleos essenciais. Que a doTERRA entrou no Brasil em 2018. E eu falei, puxa vida, esse negócio é bom, hein? E aí, só que a pessoa que me apresentou não tem nada a ver com autismo. Eu amo, é uma querida, eu adoro ela. Uhum. Só que não tinha nada a ver com autismo. Mas eu fiquei, na hora que eu experimentei, eu falei, isso vai dar certo com autismo. Pensei comigo, né? Porque eu já estava na pegada de uma coisa mais natural para a Renata, porque eu queria uma coisa que não tivesse tantos efeitos colaterais que ela sofreu, né? E aí eu conheci os óleos essenciais, comentei com um grupo de mães, aí uma da mãe, fulana usa. Aí eu falei, puxa vida, você não me fala isso, né? E fui atrás, tal, não sei o quê. Conheci a Silvana, que é casada com o Tiago, que hoje eles moram nos Estados Unidos, eles têm um filho autista.
E eles mudaram para lá porque eles eram do Rio de Janeiro, moravam no Rio de Janeiro e tal. Ele foi major do Exército e a Silvana começou a captar tudo quanto é mãe, e a gente começou a fazer protocolo, estudar, mas a gente estudava mesmo, a gente tinha aulas e aulas sobre autismo. Aí tem a Silene também, que é uma parceiraça minha, e a gente começou a estudar. Se você tem uma ideia, se você visse aqui na minha casa, eu devo ter uns 10, 15 livros só de óleo essencial. Aí eu comecei a fazer curso, comecei a estudar. A doutora Tiele Machado também fazia parte do grupo. E o marido dela é aromaterapeuta, né? E a gente fez muito curso com ele também. Então, e aí eu comecei a me especializar por causa da Renata, que eu queria encontrar uma solução natural para ela que não tivesse tanto efeito colateral. E nesse meio tempo, a Renata teve o último episódio, foi a última internação dela. Ela teve uma hepatite medicamentosa, com um único medicamento. E aí, o médico falou assim para mim, você não viu a bula? Se aumentasse a dose, o efeito colateral era hepatite medicamentosa. Eu virei e falei para ele, quem é médico aqui não sou eu. Quem passou o remédio é que deveria me avisar que teria esse efeito. Né? Então, hoje eu falo, tem que ler a bula. Tem que ler a bula. E nesse último episódio, foi uma coisa muito marcante, que foi assim, ela começou a passar mal, e ela sentia muita dores, e ela odeia andar atrás no carro, ela só anda na frente. Meu marido estava do outro lado da cidade, eu coloquei ela no carro e falei, eu quero ir atrás. Ela foi deitada, para você ver o grau que ela estava. E aí ela falou assim, mãe, eu prefiro morrer do que sentir essa dor. Então, assim, eu fiquei desesperado, né? Falei, para ela falar isso, é porque estava no último grau, entendeu? E aí a gente foi em mais uma semana de internação e tal, enfim. E aí entrou os óleos essenciais, começamos a fazer os protocolos, funcionou super bem com a Renata, funciona até hoje. Ela é 100% óleo, a Renata hoje não toma nenhum tipo de medicação. Desde 2020, a Renata é 100% óleo. Ela não toma nenhum remédio mais. Então, assim, a única coisa que ela utiliza vamos dizer, são suplementos de vitamina, essas coisas, por causa da seletividade alimentar, não come certos alimentos. Então, a gente faz uma suplementação. Mas o óleo essencial não é cheirinho. Aí eu comecei a estudar, né? Isso foi uma coisa que aconteceu aí, né? A Big Pharma aí queria vender outras coisas e começou a falar que a coisa natural, planta, chá, não funciona. Funciona, tá? Funciona sim. Mas que é o derivado dos medicamentos vem de planta, né? Pois é. E assim, e o óleo essencial, para você ter uma ideia, quando a gente inala um óleo, tá? Quando você faz a primeira inalação, por exemplo, aqui eu estou usando o Peppermint, que eu acabei de usar antes da live, porque para mim aumentar meu foco e concentração. Quando eu faço isso aqui, eu aciono o meu sistema límbico do cérebro. Sim. E aí, esse cheirinho que vai entrando são gotículas que vão entrando dentro do... E ter questão de, no máximo, 20 minutos, está em todas as células do seu organismo. E por que o óleo essencial funciona? Porque a química do óleo essencial puro, tá? Ele é semelhante à química do nosso corpo. Então, o nosso corpo não tem rejeição, né? Porque a química é parecida, são plantas, né? Que estão dentro de um vidrinho, né? Então, assim, só que com muito concentrado. Então, por exemplo, uma gota do peppermint, do óleo essencial de peppermint, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã e pimenta. Uma gota. Então, é uma concentração muito forte. Então, assim, por isso que funciona, né? Então, assim, e aí você inala aquilo ali. Então, por exemplo, são 3 formas de uso de óleo essencial, né? Você pode inalar, como eu fiz aqui, que a gente fala aromático. Topicamente, antes de começar a live, um pernilongo me mordeu aqui, eu estava passando lavanda, que o lavanda é histamínico, é antialérgico. Então, é tópico que você está usando.
E existe a forma de ingestão. Só que, para você ingerir, você precisa saber se esse óleo essencial é 100% puro. Entendeu? E nem todos os óleos são de ingestão. Existe uma tabelinha. E aí você tem que saber a idade da pessoa. Abaixo de 6 anos a gente não aconselha ingestão, né? Porque esse organismo ainda está em formação. Então tem todo um preparo. Mas não é nada difícil. E a aromaterapia, ela está já... existe uma nota técnica do SUS que desde 2018 ela é considerada medicina integrativa. Né? Então, por exemplo, aqui em Campo Grande, tem uma UPA, a emergência aqui no UPA universitário, a médica que fez a sala para atendimento do autista, ela fez neuroarquitetura. Então, ela criou uma sala de espera para o autista toda baseada, assim, para o autista ficar mais confortável e tal. E se caso de emergência, ele na sala de emergência, ela colocou aromaterapia, ela colocou difusor com óleo essencial. Então, para ir acalmando. E eu falei, isso aí, doutora. Sabe? Então, assim, eu falei, qual óleo que a senhora colocou aí, doutora? Ela falou, Mara, o de laranja, porque o óleo essencial de laranja, já foi feita uma pesquisa, é o óleo que não tem rejeição. Porque quando a pessoa sente óleo de laranja, é como se você te retornasse à sua infância. Quando você está cascando a laranja, você não sente aquele insumo que a gente fala, né? O sumo da laranja, aquilo ali é óleo essencial, né? Então, assim, remete à sua infância. Então, assim, é um óleo. E ele é um óleo. Todos os cítricos acalmam, né? Todos os óleos cítricos acalmam. Então, assim, eu achei muito bacana. Ela montou isso e ficou bem legal ali, né? Até na inauguração eu fui assistir lá. Então, assim, isso já está comprovado que nós estamos... que a aromaterapia é uma medicina integrativa, né? Uma forma natural. Então, Eu até brinco que eu falo que eu tenho a minha farmacinha natural, entendeu? Ô, Mara, eu anotei aqui, fui anotando aqui, fazendo algumas anotações, e o que você mais falou até agora foi foi frase, efeito colaterais. Sim. O que acontece? E aí, para quem não, eu tenho uns cadernos, tá no baú, eu tenho uns cadernos, inclusive é uma aula com a doutora Thierry, tá? São 4 páginas, são 2 folhas, 4 páginas de efeitos colaterais de medicamentos que dão para as crianças autistas, que nem eram para dar para crianças autistas, porque não tem estudo, não tem na bula, não tem lá para criança, de efeitos colaterais que os medicamentos, esses mais, nem preciso falar os nomes, os mais comuns, que dão para criança. E o que você mais falou, Renata, do histórico dos efeitos colaterais que teve nela, dos medicamentos. E o que acontece? Muitas das vezes, por falta de conhecimento, o pai não tem conhecimento, e o médico, que eu falo, o médico que não estuda, porque o médico que fica o dia todo atendendo o paciente, atende das 6 da manhã até 18, ele não estuda. Ó, dica, médico que atende o dia todo, de segunda, às vezes até sábado, ele não tem tempo para ler artigo científico, ele não tem tempo para ir em congresso, ele não tem tempo para revisão de casos, ele não está dentro de uma universidade estudando. Ele só está passando, a receita médica é Ctrl-V, vai isso, mãe, pai, vai lá, continua na terapia, bota na escola, vai, toma remédio. Ah, tá ansioso? Remédio. Tá agitado? Hiperatividade, né? Que Renata tinha. Hiperatividade, remédio. Ah, não tá dormindo? Remédio. Eles não investigam. Ao contrário do que a medicina integrativa, que deveria ser o nome tradicional, neuropediatras integrativos, opa, não tá dormindo? Como é que tá a alimentação? Como é que tá a rotina? Na hora de dormir, tá fazendo a higiene do sono? O que é a higiene do sono? O intestino tá funcionando? Como está o cocô? Então, assim, existe um processo de investigação. Não vai lá e taca já o remédio para a criança dormir, que seria a última opção. Eu não sou contra medicamento. Também não sou contra. Não, porque existem casos e casos. Né? Mas primeiro você tem que investigar a causa realmente.
aí entra numa questão que é mais fácil dar o medicamento. Porque, por exemplo, isso aqui que você está falando tudo pra gente, Mara, foram anos e anos de estudo. Eu tenho essa visão hoje, porque isso muito estudo, não é uma que eu vi, é uma revistinha, não, é estudo também que eu fui estudar. E eu conheci também, como eu falei, a aromaterapia através do biohacking, que eu fui estudar muito biohacking, e a aromaterapia está muito ligado com uma especialização que eu fiz, que é de fitoterapia. Está muito ligado, que é as plantas, é entender tudo que está ligado ali por trás das plantas, das ervas. E outra coisa que eu anotei aqui é que, além das evidências científicas, isso não tem discussão, não tem mais discussão. E quando é importante a gente pegar e ter conhecimento de alguém realmente sabe, de um profissional. Porque, como você falou, não tem como a gente pegar qualquer óleo essencial, vai lá e coloca na boca. Não pode. Não. Não pode. E aí você falou que existem várias maneiras de ser utilizado. E que bom que o SUS também está utilizando já isso, né? De uma forma de crianças e pacientes. Você está autorizada, né? Dentro do SUS, você pode trabalhar com aromaterapia. Isso é autorizado pelo SUS. Então, tipo assim, você pode ir no hospital, se tiver aromaterapeuta, né? Ele pode te atender via SUS, né? Então, assim, isso eu acho assim, que é um avanço, mas ainda não é uma coisa divulgada, é uma coisa muito ainda... Ninguém lucra muito. Ô, Mara, não tem lucro. Porque eu dou sempre uma dica. Tá com muita dor de cabeça? Minhas plantas morreu. Depois que eu comecei a empreender, sair da empresa, minhas plantas, Mara, você viu minha casa, um monte de planta. Meu esposo não queria mais. Eu saía, eu comprava uma planta nova. Meu esposo falava que aqui ia virar selva. Aí eu comecei a sair da empresa do corporativo, fui empreender, não tive mais tempo, porque quem empreende sabe, né? A gente mal dorme. Aí eu não tive tempo mais cuidar das minhas plantas. E eu tinha uma hortinha de hortelã. Quando doía um pouquinho a minha cabeça, eu pegava a hortelã, como você fez aí do óleo, pegava a hortelã, que a hortelã tem mentol, esfregava, bem esfregado, e ó, fazia o que você fez na lava, aquilo ia lá para a alma, e já, daqui um pouco já melhorava. E depois que eu aprendi essas técnicas com planta, tudo aqui em casa, como você falou da farmacinha, eu tenho meu chás. Porque daí eu vou, tem os óleos também, mas eu também tenho chás. Porque eu amo. Agora, a criança, nem toda criança gosta de chá. E aí vem os óleos essenciais, como você que falou, é bem concentrado. E o da terra tem uma questão de ter a própria... Me fala se eu estou errado, mas se eu não me engano, eles têm a própria fazenda, tem todo um processo de manipulação. Deixa eu te explicar. Ela tem um controle de qualidade extremamente rígido, que chama CPTG. Existe uma empresa, a ARPC, ARPC. Ela testa 54 vezes um lote de óleo, tá? Para saber se aquele óleo do terra não tem fazenda de plantação. Ela contrata os produtores locais. Por quê? O hortelã-pimenta vem dos Estados Unidos, da área do norte dos Estados Unidos. Mas a nossa lavanda da doTERRA, ela vem da Bulgária. Porque se eu for pegar a lavanda e plantar aqui, não vai ter a mesma propriedade que tem lá na Bulgária. Por quê? Lá, o que envolve? Envolve clima, tempo, solo, tudo isso envolve nos benefícios que aquele óleo vai produzir. E aí a doTERRA vai no local, por exemplo, o óleo de frankincense, que é o óleo que foi dado para Jesus, que nós conhecemos como incenso, né, na Bíblia. Mas frankincense em inglês, né? Então é incenso. Esse óleo aqui, ele é poderoso, principalmente para os autistas. Ele é o único óleo que atravessa a barreira hematocefálica, tá? Você pode pingar aqui no topo da cabeça e ele, para aquela pessoa muito agitada, precisa de uma concentração, desinflama o cérebro, é o frankincense. Esse óleo aqui é extraído de uma árvore que chama Boswellia, que fica na Somália, numa resina. É uma resina que a árvore produz. E esse lugar onde a doTERRA foi lá e descobriu esse óleo, eles fizeram um contrato com a cooperativa, eles ensinam, eles criam a cooperativa e pagam um preço justo. E nesse lugar, morria muitas mulheres que iam ter o parto no filho, ou o filho morria, porque eles não tinham estrutura. Então, a doTERRA, ela tem 3 pilares, né? A qualidade, da onde
que é produzido esse óleo. Preocupação com o impacto, por exemplo, o óleo de frankincense, que é extraído numa árvore, daí eles voltam nessa árvore daqui 6 meses, tá? E aí ela tem um projeto Really Hands, que quer dizer mãos que ajudam. Então, nesse lugar, ela construiu um hospital para atender essas famílias e mantém lá, entendeu? Por exemplo, nós temos 3 óleos nacionais, que é produzido no Brasil, que é daqui, que vai para o mundo todo. Copaíba, da Doterra, tá? É produzido, extraído na Amazônia. Inclusive, o primeiro produtor que foi contratado pela Doterra, que é o Josimar, ele esteve na convenção esse ano da Doterra aqui no Brasil, né, contando toda a história dele, como que ele faz, os fundadores da Doterra foram lá, conheceu ele foi explicar como que era produzido o óleo, de que forma que é, porque é uma coisa nativa, não é uma coisa plantada assim. Sobre o óleo de copaíba, tem muitos estudos sobre, muita evidência científica sobre estudos já com a copaíba, correlacionando copaíba e canabidiol. Sim. E o dado, por quê? Porque o copaíba, ele tem um CBD2, que é o que a gente realmente precisa vamos dizer assim, uma linguagem bem simples de entender. O CB2 é que faz com que liga sinapse no cérebro, tá? Então, quando você utiliza o óleo de copaíba, você está ajudando a produzir sinapses novas no seu cérebro, entendeu? Tá fazendo uma estimulação. Isso, exatamente. Então, assim, ele acalma, ele desacelera. Então, assim, é um óleo poderoso. E o da Doterra, ele ainda tem, por exemplo, o óleo de lavanda da Doterra não tem patente, porque tudo que é da natureza não tem patente, tá? Então, o copaíba tem patente. Por quê? Porque o óleo de copaíba da Doterra, eles são 4 copaibeiras num vidrinho, entendeu? Então, são 4 espécies de copaíba, porque existe mais de 16 espécies de copaibeira. E a Doterra testou e 4 espécies ela escolheu para estar dentro desse vidrinho. Então, por isso que ela tem a patente. Aí nós temos o óleo, o breu branco também, que é um óleo muito parecido com os benefícios do frankincense. Os indígenas usam muito na Amazônia, só que eles pegam a resina e queimam, né? Então fica aquela fumaça assim à noite, assim, nas aldeias. É um óleo poderoso, principalmente questões respiratórias, é um óleo muito bom. E nós temos a erva baleeira, que também é produzida aqui, que é mais conhecida na região sul, né? E que tem esse nome porque os pescadores do local, quando saía, se machucava, eles pegavam uma erva, ele falava, e aí criou esse nome, erva baleeira, né? Cara, eu não sabia que tinha esse óleo essencial da terra, não. Eu não fico sem essa. Inclusive, eu tinha. É uma das que morreram também. Eu não fico sem ela. Ela é. Minhas articulações. Porque assim. O que acontece? Pessoas que estão dentro do espectro autista têm um sistema que, assim, parece que é um despertar de tanta inflamação. Eu não sei da onde vem esse troço. É muita inflamação num corpo que é um e muda, mas não é o tempo, é o seu corpo que está muito inflamado. Não pode estressar. É muito estímulo sensorial que o seu corpo automaticamente estressa, automaticamente por conta. Eu tenho um transtorno do processamento sensorial. Eu até falei a última live, fazer uma palestra no sábado, no shopping, e amo falar, amo palestrar. Porém, eu tenho um transtorno do processamento sensorial e eu sei que o meu corpo vai pedir socorro no outro dia e no mesmo dia. No outro dia eu estava toda inflamada. É dor da cabeça, dor no corpo. E eu não fico sem a erva baleeira justamente por conta disso. Porque desinflama todo o meu corpo. Mas assim, então, eu tomo agora você pode usar o óleo essencial da Doterra, o erva baleeira. E outra coisa, a Lu é uma farmacêutica que faz parte da minha equipe, né, também. Ela tá colocando aqui que o breu branco, ele tem um corticoide natural. Esse também não. Depois pessoalmente, eu vou te mostrar, fazer uma experiência essencial com você.
E ela está falando de copaíba, né? O melhor anti-inflamatório que existe, sem efeitos prejudiciais do sistema digestivo, né? E ele é um protetor hepático, é um dos óleos que eu não fico sem usar com a Renata. Como a Renata teve muito problema gástrico, teve problema de hepatite medicamentosa, então é um óleo que eu uso contínuo. Eu uso com ela todos os dias, o copaíba e frankincense, isso não falta, entendeu? Então, assim, é um uso que eu faço com ela diariamente. E o óleo essencial é constância e frequência. Quanto mais você usa, mais resultado você vai ter. Não é assim, eu tomo hoje, aqui 3 dias eu vou tomar. Não. É constância e frequência, constância e frequência. Se você não fizer constância e frequência, você não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Entendeu? É meio que assim, como que funciona isso quando alguém, esse trabalho que você faz, por exemplo, a pessoa chega até você, fala o que tá sentindo, meu filho é assim, assado, e aí como que é esse processo? Quase uma investigação, e aí você fala, ó, esse aqui faz isso, pode misturar vários? Como que é isso? Assim, É assim, a pessoa, a gente conversa com a pessoa, eu ouço a pessoa, as queixas da pessoa, o que ela mais está precisando, né? Então, assim, aí eu escuto tudo que ela está precisando e aí eu vou dar mais indicações para ela, tá? Olha, esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para isso. A gente faz um protocolo para ela usar, entendeu? Por exemplo, a Lu colocou aqui, ó, que baixou o TGO, TGP dela e o GGT. Esses são enzimas hepáticas, né? Com copaíba sublingual, entendeu? 2 gotinhas embaixo da língua toda noite. Então, assim, e ela é farmacêutica, ela sabe muito bem o que ela está falando, porque ela estuda, né? E ela tem uma clínica também. Então, assim, eu fiquei encantada com os óleos essenciais e assim, não tem nenhum mistério da pessoa usar. Toda pessoa que começa a usar os óleos através das minhas indicações, eu sempre dou um suporte, eu sempre tô. Hoje mesmo, uma mãe, Teia, mandou uma mensagem para mim falando: Mara, eu sei que o DDR Prime, que é o mix de óleo essencial que a Doterra criou, né? Que é para regeneração celular, mas apareceu um nódulo benigno. Que mais eu posso usar? Aí eu dou uma estudada, né? Eu já sei mais ou menos o que eu vou passar para ela, né? Aham. E aí, mas eu fui, dei uma estudada, porque é uma coisa, né? Eu falei, ó, você não vai deixar de fazer seu tratamento junto com o médico, mas você pode associar esse óleo, esse óleo, esse óleo dessa forma, assim, assim, assim. Aí eu passei para ela, tudo bonitinho, tudo por escrito. Ela falou, obrigada, eu tenho todos aqui, eu vou usar. Entendeu? Então, por quê? A gente já viu, eu tenho vários depoimentos de pessoas que estavam em tratamento oncológico tradicional, junto com o suporte dos óleos essenciais, tipo assim, diminuir o número de química, aliás, teve uma remissão assim mais rápida. Então, assim, ele ajuda, porque a natureza ajudando o seu corpo a reagir, né? Ter as defesas que você precisa ter, É o que né? falta, Mara, é o que falta. Na verdade, assim, como que funciona a minha mente? As doenças estão associadas justamente porque o ser humano está perdendo esse contato com a natureza. Igual, por exemplo, no biohacking, né? Colocar os pés diretamente no chão. Existem muitas pesquisas do quanto é importante, além da regulação dos átomos e tudo mais, a energia. E aí a gente fica o dia todo com o pé na onde? No piso, no tênis, no sapato, não coloca um pé na grama. Aí esse contato com a natureza. Você respirar na onde tem árvores. Isso é uma benção, ar puro. E aí a gente onde está? Nos grandes centros, só respira poluição. Não Ar-condicionado. a água não a água torneira não é uma água boa, não é uma água filtrada de boa qualidade. Então a gente vai perdendo, vai colocando um monte de porcaria no corpo e aí o corpo vai falar assim: socorro, para de jogar porcaria, cuida um pouco de mim. Então teve uma época eu usei muitas estratégias assim relacionadas a biohacking. Então no Titi, antes de dormir, uma das coisas que eu fazia muito com ele pequenininho, eu pegava a banheirinha dele, colocava sais, colocava, não lembro agora quais óleos essenciais que eu utilizava, colocava na banheira com sais, e aí depois um indicador, colocava lá lavanda
colocava uns outros lá também. E assim, utilizando várias estratégias, além do chá. Era uma época que ele tomava bastante chá na cumbuquinha dele, um chazinho. Daí vinha a parte de fitoterapia que eu conheço, todos os chás para diminuir o GABA dele, fora suplementação, fora a homeopatia, utilizando, assim, tem tantas coisas, são tantas estratégias. Nunca a gente vai falar assim, ó, para de fazer o seu tratamento para fazer tal coisa. Não, é entender que não existe só um caminho, mas existe alternativa. Por isso que fala medicina integrativa. É integrar várias coisas que existem, mas principalmente voltado para o natural, que é o nosso corpo, ele busca isso natural, né? Exatamente. E não, assim, é o Então, assim, normal do nosso... quando uma mãe de autista, por exemplo, chega e fala para mim assim, ai, o que eu faço? Olha, primeira coisa, alimentação. Como que tá a alimentação do seu filho? Ai, come aqui, come aquilo, que bonitinho. Come aqui, come... Então, assim, se você começa a regular um pouco de leite, regular um pouco de glúten, não é que eles têm intolerância a isso, só que são alimentos que já estão mais que comprovados que inflamam mais o organismo. E a gente sabe que o organismo do autista é mais inflamado que né? Aí a pessoa come tudo errado, não dorme direito, o intestino não funciona, isso aqui. O ser humano não vai ser calminho, ele não vai. Então, por exemplo, hoje eu deixei a Renata na terapia, aí eu fui atender, que eu estou ajudando uma associação, aí eu voltei para pegar ela, depois de 2 horas, eu voltei lá, peguei ela. Aí eu falei, a gente vai ter que voltar lá para a associação, porque eles estão terminando, e amanhã vai ter um bazar, e a mamãe está ajudando lá. Aí ela foi comigo, aí a outra menina falou, nossa, como ela é calminha. Eu falei assim, isso aí é muito tratamento, é muita terapia, muita coisa junto. Não foi só uma coisa só, mas foi um conjunto de coisas, terapias, tudo. Mas o óleo essencial, tanto ajudou ela, como me ajuda também. Eu falo que eu sou movida a Peppermint, que me dá o up, que me dá ânimo, e o Balance, que vai me dar o equilíbrio emocional durante o dia, entendeu? Porque é o tempo todo coisa para resolver, e isso leva aquilo, e vai para terapia, e volta, atende uma coisa, atende outra. E o Balancing, que é um óleo essencial que me ajuda muito, frankincense também. Por exemplo, eu gosto de usar o frankincense para dor de cabeça, né? Todo mundo gosta de usar o hortelã-pimenta, mas para mim funciona melhor o frankincense. Eu pingo no topo da minha cabeça e passo um pouco, passa uns 5 minutinhos e ele já começa a melhorar, né? Então, assim, e a dor de cabeça é um sintoma, né? Ou é estresse, alguma coisa que você comeu que não te fez bem, né? Então, assim, e eu gosto de tomar o Peppermint na minha garrafinha de água, que eu carrego comigo. Eu ponho nele porque ele também ajuda a fazer digestão, né? Então, assim, eu uso os óleos essenciais como uma ferramenta do meu dia a dia, né? Aí alguém pergunta, nossa, tanto que as pessoas chegam para mim, assim, quem que convive comigo, fala, Mara, o que que tem aí para... Porque eu tô assim, assado, tô com azia, não sei o quê. Aí eu abro a minha bolsa, tem esse aqui são os rolons que eu carrego comigo, e aqui vem a case que vem os olhinhos puros, que aí se a pessoa quiser tomar, eu dou ele puro para a pessoa, né? Por exemplo, eu sempre tenho um copaíba, sempre vou ter um White George, sempre vou ter uma lavanda, né? O On Guard é um óleo maravilhoso para a imunidade. Zengest é um óleo que não dá para faltar, porque ele é para questões gastrointestinais, né? Então, assim, regula, né? Eu não lembro agora, uma vez que eu vi um estudo, não vou lembrar agora qual que é, mas é para ajudar na digestão da pessoa. Pega e faz aqui na barriga, e esfrega, e vai esfrega. O Zengest. Ele tem bom também. E ele, olha só, esses dias atrás, eu peguei essa gripe aí, coisa muito difícil acontecer de eu ficar gripada. Sim. Mas lá no congresso eu já estava, né? Estava começando a melhorar aquela vez que a gente se encontrou no congresso. Mas esse aqui, além dele ajudar nas questões gastrointestinais, se você pingar uma gota dele no seu umbigo, ele
destranca nariz, tudo. E aí a Renata outro dia, mãe, meu nariz está escorrendo, meu nariz está escorrendo. Ela falava, eu odeio ficar com o nariz assim. Eu falei, vamos pingar o olhinho no seu umbigo. Pinguei no umbigo dela, fiz uma massagenzinha assim, e aí? Ela falou, tô melhor, entendeu? Assim, ele ajuda. Uma outra profissional que trabalha comigo, uma fisioterapeuta, ela estava com muita dor aqui de sinusite. Aí eu falei, Flávia, usa assim, assim. Aí ela mandou depois para mim, menina do céu, depois que eu passei aquela pomada no meu rosto, que é a Correct, é uma pomada nova da Doterra, e fiz os engestos do jeito que você me falou, menina, questão de 5 minutos, estava tudo destrancado, eu era outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu sei que funciona, né? Então, quando a pessoa fala assim para mim, ai, será que vai funcionar? Usa, depois você fala comigo. Eu falo assim, entendeu? Porque se a pessoa não usar, ela não vai saber. E ela usando, eu tenho certeza que vai funcionar. E quando a pessoa fala para mim, ai, não funcionou, aí eu pergunto, como que você usou? Aí a pessoa dá uma gaguejada, eu já sei. A pessoa não usou como eu tinha falado, entendeu? Então, assim, eu sei que funciona. Se você fizer do jeitinho que a gente orienta, com certeza vai funcionar. Aí a pessoa quer, é milagre. Não, é ciência mesmo. Não, É se você entrar no site do PubMed e procurar lá, escreve lá óleo essencial, tem mais de 35 mil arquivos científicos comprovando a eficácia do óleo. Já foi comparado, por exemplo, o óleo de lavanda com um remédio tradicional aí, que eu não vou falar o nome, porque depois derruba a live, né? Mas tem um remédio aí que todo mundo usa demais, e foi comparado, fez estudo científico, ele funcionou melhor que esse remédio aí, entendeu? E tá lá, é estudo científico. Não é. A sabe o Lu que escreveu aqui o nome do remédio, mas eu não vou falar, não. É, e foi fantástico, entendeu? Esse estudo científico. E eu tenho uma pessoa, amiga minha, que ela mora em Minas, vou até falar o nome dela, que não tem problema. A Karen é mãe, ela é autista e mãe de autista. Ela descobriu o autismo depois do filho, né? Aí ela falou, clássico, né? A mãe vai lá, faz o diagnóstico no filho e acaba descobrindo que ela também é autista. Genérico pode, né, Lu? Você que sabe, né? Então, ela tomou por 15 anos um remédio. Por 15 anos ela tomou. E ela conseguiu tirar esse remédio com lavanda. Entendeu? Então, assim, é uma prova viva, é um depoimento vivo. Ela tomou por 15 anos, ela mostra, ela comprova que ela tomava. E aí ela conseguiu desmamar e a lavanda ajudou ela, entendeu? Então, assim, eu não fico sem meus olhos. coloca na ponta do lápis e é barato, né? Assim, é Sim, um monte de grande super. Menina, o que eu gastava de medicação com a Renata por mês, por baixo, não ficava menos que R$ 1.000. Não ficava. E eu tinha que ter receita. Se eu não tivesse a receita, eu não conseguia comprar. Aquele martírio de ficar correndo atrás do médico para pegar receita, nananã. Porque às vezes a receita era para um mês, a receita é para 2 meses. É um caos, né? Então, povo. hoje eu não tenho mais essa preocupação. Omar, Não tenho. sabe o que eu lembrei? Você falando de massagem, né? Passar. Tem uma médica, a doutora Elizabeth, se não me engano, lá de Campinas. Ela é alguma coisa da área capilar. Ela estava explicando que, dependendo do organismo, às vezes ele está tão inflamado, ele está pedindo tanta ajuda, tanto socorro, que a única forma, às vezes, do organismo conseguir captar alguma informação só é através da pele. Ela estava explicando às vezes, uma ingestão, ela falou até tomar cuidado. Às vezes, detox para lá, suco de detox. Mas às vezes aquele corpo está tão inflamado, está pedindo tanto socorro, que um suco não vai adiantar. O corpo não vai conseguir nutrir. Então tem que ser. As pessoas não entendem que o maior órgão humano nosso é a pele. Tudo que encosta na pele vai para a sua corrente sanguínea. Por que existe um número excessivo de pessoas com... As mulheres têm mais câncer do que os homens. Quem que limpa a
casa, quem que mexe com produto químico? A mulher. Quem que usa desodorante com alumínio, com isso, com aquilo? Mais produtos cosméticos, tá mais acessível a tudo, tá mais Exatamente. suscetível a tudo, né? Então, assim, eu tenho a minha estratégia aqui em casa, né? Então, por exemplo, eu vou fazer na sola dos pés. Eu estava vendo ontem, hoje de manhã cedo, uma médica americana, ela falando sobre o alho. Ela estava falando sobre o alho, uma americana. Ela falou que o alho é um anti-inflamatório natural perfeito, mas só que você não pode pôr em contato direto na pele. Você tem que pôr um pano fininho e corta ele em tirinha e põe na sola dos pés. E ela falando e explicando que a sola dos pés é o lugar melhor que nós temos para colocar, vamos dizer assim, topicamente na pele, entendeu? Porque ele tem 7.200 terminações nervosas, né? E o dedão do nosso pé é o nosso cérebro. Então, assim, abaixo do dedos vem a região do pulmão, respiração. Aqui embaixo já é a parte do intestino, calcanhar, né? Então, assim, existe. Assim, toda vez que acontece alguma coisa, comigo é escalda-pés. E eu gosto. Antes eu tinha até a rotina, sempre todo domingo eu fazia. Hoje tô um pouco preguiçosa de fazer escalda-pés, mas eu fazia todo domingo eu fazia. Acontece qualquer coisa, eu não tô bem, escalda-pés. Escalda-pés, óleos essenciais, sal, folhas. Eu monto meu escalda-pé. Eu faço aqui em casa com sal grosso. Aí eu misturo, sempre gosto de colocar um chá de camomila, eu adoro colocar um chá de camomila junto. Aí eu ponho óleo de lavanda, óleo de erva doce, óleo de laranja, eu misturo, deixo dar uma curtida no meu pote de vidro. Óleo essencial da doTERRA não se põe em plástico, né? Porque vai causar uma ativação química e vai liberar as toxinas, né, do plástico. E tem que ser vidro inox. E aí eu deixo lá e aí eu sempre faço um kitzinho, dou de presente, mas é o que eu uso aqui em casa também, quando eu vou fazer minha unha, meu pé, a minha manicure vem na minha casa, eu já pingo o meu melaleuca direto na água, porque o melaleuca é fungicida, né? Não deixa dar nenhum tipo de bactéria, fungos. Então, assim, eu criei uma rotina, eu tenho a minha rotina com os óleos essenciais, tanto para dormir, para comer. De manhã cedo eu faço meu shake, né? Eu ponho as frutas que eu gosto, coloco o colágeno da doTERRA, coloco ou lemon ou de laranja, eu coloco um óleo ali, bato e tomo, entendeu? Então, assim, é assim que eu uso. Então, assim, dá para fazer bolo com óleo essencial, dá para fazer até brigadeiro eu faço com óleo essencial. Coloco hortelã-pimenta, fica com aquele chocolate com menta, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que você pode ser feita com óleo essencial no seu dia a dia, na sua rotina. E não é nada difícil, não é caro, tá? Porque um vidro de 15 ml, eu tenho aproximadamente 300 gotas, tá? E eu uso gotinhas. Eu não vou usar 40 gotas, eu não vou usar 60 gotas. Eu vou usar uma gota, 2 gotas, 3 no máximo. Já um vidrinho de 5 ml, eu tenho 80 gotas. De 80 a 100 gotas. Então, assim, é uma questão de custo-benefício, né? Você pega um óleo essencial, o valor dele divide pelo número de gotas. Vai ser centavos por gotas, entendeu? E eu tenho qualidade de vida, né? Então, assim, eu consegui emagrecer bastante com óleo essencial. No meio da pandemia, eu tava assim, fazendo pão, 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 porque ficava dentro de casa, né? Aí eu conversei com a Silene e eu falei, Silene, eu preciso de um protocolo porque eu não estou aguentando, eu vou explodir. Aí ela riu. Aí a gente fez um protocolo e eu emagreci 8 quilos sem fazer atividade física, porque nessa época eu estava com uma lesão muito séria na minha coluna. Então, tipo assim, eu tinha que emagrecer e não conseguia fazer atividade física, né? Porque a dor era intensa. E usando os óleos, entendeu? Pingando na água, inalando, tira vontade de comer doce. E aí foi, entendeu? Óleo que desincha, né? Que você. Eu falo muito que quem toma próprio shotzinho, fazer um shotzinho de manhã,
o própolis até emagrece. Porque quando você toma coisa amarga, você não quer comer doce, porque você tá amargo, não, você não vai sentir vontade de comer doce. É. E ele ajuda na questão da massa muscular também, o própolis. Uhum. Então, a coisa também os óleos essenciais, né? Essa questão do metabolismo também, às vezes, né, ajuda nessa questão. É. Bacana. Então, assim, eu acho assim que é uma alternativa super saudável, sem risco para sua saúde, tá? Eu não conheço ninguém que usou um excesso de óleo essencial e passou mal, tá? Inclusive, até teve num grupo de mães de autista que eu achei tanta graça. Aquele dia eu ia sozinha. A menina falando, menina do céu, a fulana deu 5 gotas e fala daqui, fala dali, de lavanda. Aí eu outra pergunta, mas quantos anos tem o fulano? O fulano tava nem com 1 ano ainda, tava com 7, 8 meses. Seria uma gota diluída no óleo de coco, né? Para passar na criança. Ah, E a mãe passou puro 5 gotas numa criança, né? Então, assim, o máximo que aconteceu foi que ele dormiu muito, entendeu? porque não vai ter o efeito colateral, né? Entendeu? Ele só dormiu muito. Então, assim, mas a gente ria, porque foi uma coisa assim, de desespero da mãe, que a criança não parava de chorar. E ela achou que, né? Eu também tenho caso, por exemplo, uma nutricionista que trabalhou comigo, e o marido dela tem muita dificuldade para dormir, né? E eu falei para ela, fulana, você vai pingar 1 gota, 2 gotas no seu travesseiro, no travesseiro dele. E ela achou que 1 gota era pouco. Aí foi Pô, lá. foi lá, falei, me contei, Mara, fui jogando, jogando. A hora que ele entrou no quarto, ele falou, o que que é isso? Que cheiro é esse? Ela falou, fica quieto, deita aí que você vai dormir. E aí ela conta e a gente racha o bico de rir. Eu falei, não, fulano, fica quieto. É para você dormir, deita aí. Aí eu falei, mas ficou muito forte, né? Eu falei, é 1 gota, 2, 3 no máximo, porque senão a pessoa não aguenta, né? O cheiro é muito forte. Até evaporar tudo, né? Tem uma questão, falando um pouquinho das pessoas dentro do espectro autista, em relação aos sentidos. É, é, essa questão do ser mais apurados, né? As percepções ser mais apurados, às vezes muito demais, né? Então, como os óleos essenciais ajuda também nisso, né? Nessa questão, como a criança tem muito apurado os sentidos, o efeito, às vezes, uma coisa, um pouquinho já faz um efeito grandioso, por ter o olfato muito aguçado. Sabe uma técnica que eu aprendi com um professor? Porque assim, essa questão sensorial, do cheiro, do gosto e tal. Sim. Ele ensinou o seguinte: como a criança não aceitava, então passava na mãe para a criança acostumar com o cheiro para depois você passar. Eu fiz muito isso, porque eu queria que ela sentisse. Então eu pingava aqui na minha nuca, porque ela gosta de ficar agarrada comigo na hora que ela vai dormir, ela fica bem nas minhas costas, parece um macaquinho agarradinho assim, né? Então eu pingo até hoje na nuca, porque eu sei que através desse contato ela tá sentindo o cheiro, você tá entendendo? Então às vezes não tem necessidade de você passar diretamente. Então quando você pode usar na mãe e aos poucos ele vai aceitando e aí você vai trabalhando essa questão sensorial do cheiro, do toque. Eu monto creme, eu pego o creme neutro da doTERRA e coloco os óleos que eu quero trabalhar com ela. Vamos fazer uma massagem, vamos hidratar esse pé, entendeu? É isso que eu tô. São as estratégias que eu uso. Massagem, estratégias, né? Travesseiro, óleo essencial no travesseiro. Vou falar os que eu fazia, né? Travesseiro, faço, escaldado, entrou, diversificar, mas nessas ondas que tá tendo de. Eu falo, essa gurizada não tá sarando. Eu faço escaldapés, com plantas, óleos, banho, um banhozinho, que mais? A própria massagem, né? Como você falou, na massagem nos pés, para ativação, de dormir. Tem muitas coisas aí que dá para usar os óleos essenciais. Sabe o que eu ia perguntar, Mara? Aqui em Campo, me falaram, não sei se é verdade, mas me falaram que escorpião não gosta de alguns cheiros.
Aí falaram que ele não gosta de lavanda e tudo mais. Cedro. E... Hã? Cedro. Óleo essencial de cedro, é fantástico. Para espantar escorpião, barata. E aí, limpa a casa com óleo essencial, que legal. Ó, o que a Vivi tá falando? Eu confesso, tinha uma aluninha que não gostava de dormir no momento do sono. Eu pingava na minha roupa e colocava ele no colo. O lavanda aí. A Vivi é professora. Olha aí, os professores utilizando com os pequenos. É, a estratégia foi essa. Aí ela sente como se fosse um perfume da professora, entendeu? E aí Bacana. é isso aí. Então, estratégias que a gente vai usando com os nossos filhos atípicos, né? Porque a gente sabe essa questão. Esses dias, por exemplo, que o dia que eu tava bem ruim, o nariz trancado, uma tosse que eu peguei. Nossa, fazia muito tempo que eu não tinha isso. Aliás, nem lembro quando eu tive isso. E eu passei o Brief, que é um mix que a do Terra tem, específico para respiração, né? E eu passo ele puro no meu nariz, assim, né? Quando eu tô atacada. E ela tava longe, ela falou assim, tá cheirando hortelã. Você passou hortelã? Falei, não, a mamãe passou o olhinho para eu respirar, entendeu? Então, assim, ela tava longe, ela sentiu, porque realmente ela tem essa questão sensorial de cheiro, nossa, isso é paladar também. Quando ela come, ela fala assim, você pôs o tempero tal. Ela sente exatamente, sabe assim? Ela sente separadamente cada sabor, você tá entendendo? Então, assim, é bem aguçado isso nela, né? Então, e eu uso muito difusor aqui em casa, 24 horas ligado, entendeu? Sempre tô colocando no difusor, colocando no... Difusor é isso aqui, né? A gente põe a água aqui dentro, pinga o olhinho aqui e põe para funcionar. Tem que ser um difusor ultrassônico, tá? Porque o óleo essencial não pode ter aquecimento, porque se aquecer, vai perder o grau terapêutico, né? Então, não é umidificador. Muita gente fala assim, e se eu colocar no umidificador? Não vai dar certo, porque o umidificador vai aquecer e vai perder o grau terapêutico. Então, tem que ser um difusor ultrassônico, que ele não aquece, e aí não perde o grau terapêutico, entendeu? Nossa, Mara, é tanta coisa. E assim, tudo muito fácil de. São opções. Às vezes a gente. Tô com. Criança não tá dormindo, igual o Vivi que falou. Criança não tá dormindo, criança tá agitada, criança não tá comendo, criança não tá fazendo digestão, o alimento. E tantas alternativas que a gente pode ter com óleos essenciais, fazendo estratégias, terapia. Que benção. Muito. Agora, o lavanda, eu vou dar uma alerta. Ó. O lavanda, ele também é parasitário. Então, se uma criança tá com muito verme, ele vai agitar essa criança, tá? Mas a gente ouve falar assim... Mas só come... Não, só de inalar mesmo, de cheirar. Olha aí, que interessante. Às vezes a pessoa fala, o lavanda agita meu filho. Então faz um tratamento de verme, porque o problema é verme. Mata os vermes primeiro. Olha aí. E verme tem estudos que comprovam que dá alteração comportamental, né? E nossos filhos que são atípicos, observe lua nova e lua cheia. É o radar, é uma microbiota que assim é um imã para bicho. É um imã. E assim, mas assim, Mara, a lua não tem interferência, né? Se ela interfere no mar, não vai ter. Não, e aí, recentemente agora o doutor Miguel Nicoleles falando um estudo que o doutor Miguel é médico, cientista, assim, eu não sei por que nunca ganhou um prêmio Nobel ainda, e ele falando dos estudos, dos efeitos do Sol nesses últimos 2 anos, das explosões solares, as consequências que está causando nos vírus. Está tendo muitas mutações de vírus cada vez mais forte. O Sol, lá não sei quilômetros e quilômetros distantes, afetando a gente aqui com os vírus. A Lua, que está aqui do lado, afeta muito mais. Então, assim, esse papo que Lua não tem interferência no nosso organismo, somos feitos praticamente de tudo que tem no universo, né? A tabela periódica. E, Mara, quero te contratar. Como que funciona isso? Como que funciona? Por socorro, Mara, preciso de ajuda. Meu menino tá assim, minha menina tá assim. Como que funciona para pedir ajuda? Você, do Terra,
Eu falo assim que doTERRA foi pensada para a mãe, tá? A fundadora da doTERRA, que é a Emily Wright, ela sempre fala assim, ela tem uma frase que eu acho fantástica. Ela seja a resposta de oração de alguém. Então, alguém sempre vai estar pedindo, oh, meu Deus, me ajuda aqui, né? Não seja a resposta de oração de alguém. Ela montou doTERRA. doTERRA quer dizer da terra, tá? É em latim, se escreve doTERRA. Ela era de uma empresa que ela descobriu que estavam falsificando o óleo de melissa e ela era contra isso e tal, porque o óleo de melissa é muito parecido com o óleo de capim-limão, né? O cheiro, mas os benefícios são totalmente diferentes. Só que um vidrinho de melissa custa R$ 800 de 5 ml, tá? E o capim-limão custa R$ 29 de 5 ml. Por quê? A melissa tem que ser colhida às 3 da manhã, o óleo tem que ser produzido no mesmo dia para aproveitar os benefícios. Então, existe toda uma técnica para se ter o óleo de melissa, né? Então, por isso esse valor, por isso que cada óleo tem um valor, depende do método de extração, da onde que vem, como é produzido. Então, tem todo um sistema. E a Emily criou a doTERRA para isso, para as mulheres, mães que precisavam trabalhar e não precisavam sair de casa, tá? Então, você pode fazer doTERRA dentro de casa. Você pode fazer uma aula online, você pode atender online. Eu faço, uma vez por mês, eu faço uma oficina aromática. Eu ia fazer esse final de semana, mas a minha netinha vai fazer uma apresentação de dança caipira da escola. Então, eu vou fazer no sábado que vem. Essa oficina aromática eu faço aqui em casa. Onde eu ensino as pessoas a usar os óleos. Você posta isso no Instagram, todo mundo que estiver aqui na live quiser participar, posta Sim, isso. tem que se inscrever, tá? Eu não cobro nada, mas a pessoa tem que se inscrever, porque eu preciso saber o número de pessoas que vão vir confirmadas para mim montar toda a estrutura para atender a pessoa, tá? Então, eu ensino a fazer um desodorante, desde 2019 eu não compro desodorante, eu produzo meu desodorante com os óleos essenciais, tá? Eu faço blend para imunidade, tanto roll-on como spray, mel aromático para aumentar a imunidade. Então, assim, são várias coisas que eu ensino na minha oficina aromática, até produto de limpeza, tá? Então, assim, eu ensino para a pessoa fazer, por exemplo, teve uma época que eu fiquei que eu não usava nem sabão em pó mais tradicional. Eu fazia o meu sabão em pó, eu fazia o meu detergente, tudo com óleo essencial, sabão de coco. E não uso amaciante. Hoje, Não uso amaciante de jeito nenhum, porque é um dos produtos que mais... Fácil. Hoje tem o sabão de coco. Hoje é mais fácil. Eu conheço um monte de marca que hoje tem o detergente de coco, tem, sabe, amaciante de coco natural. Hoje é mais fácil. Antigamente era muito difícil. Então, aí, por exemplo, mas eu não uso nenhum tipo de amaciante, porque é um dos produtos que mais provoca alergia para quem tem questões respiratórias. Olha, eu aboli isso e depois disso, a Renata nunca mais teve nenhuma crise que ela tinha. Chegava tempo seco, era o tempo todo fazendo inalação. Hoje eu não sei, nem sei onde está meu inalador aqui em casa. Sumiu. Aí eu uso vinagre de álcool no lugar. E para dar cheirinho, eu ponho um óleo essencial. Entendeu? Aí eu uso ou um lavanda, um capim-limão, ou melaleuca, que é antifúngico. Você ensina essas estratégias. Exatamente. E aí, se a pessoa quiser ser um cliente preferencial da doTERRA, ela me procura. Eu ensino para ela como que ela vai adquirir os produtos dela diretamente do site da doTERRA, se tornando cliente preferencial, comprando com 25% de desconto. Além de que você pode acumular pontos, cashback, que depois você pode trocar aquela pontuação por óleo essencial, entendeu? Então, assim, você vai acumulando os pontos. Aí, todo mês eu tenho ponto. E aí, eu vou fazer meu pedido do mês, eu já uso a minha pontuação, abato um pouco do que eu tô comprando para mim. E assim vai indo, entendeu? Por exemplo, assim, eu comecei doTERRA por causa da Renata.
E aí eu comecei a trabalhar com doTERRA, empreender com doTERRA para me pagar os produtos que eu comprava da doTERRA, com os, vem, ensinando outras pessoas a usar os óleos essenciais. E à medida que elas vão se tornando cliente preferencial, elas vão entendendo usar esses óleos essenciais no seu dia a dia, melhorando todo o ao redor de você, né? Então, assim, melhora o astral. Aonde eu chego, as pessoas já falam assim para mim, lá vem a cheirosa, lá vem o cheirinho, não sei o quê. Porque realmente eu ando com colar difusor. Eu pingo óleo essencial aqui, eu tenho uma pulseira também. Coloca as gotinhas dentro? Você pinga aqui, ó, dentro. Hum. E aí eu, quando eu tô precisando dar uma acalmada, dou uma cheiradinha aqui. Toda hora, então. Tem para criança, tem pulseira para criança, difusor. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa no mercado que pode ser associado junto com os óleos essenciais, que ajudam no seu dia a dia, né? E aí não tem mistério. A pessoa que quiser, é só me procurar. Eu ouço a pessoa, vejo qual a principal queixa dela, né? Hoje em dia, você conhece alguém que não seja ansioso? Além de mim, eu não sou, graças a Deus. Assim, hoje todo mundo, alguém sempre está sentindo alguma dor, alguém sempre está ansioso, alguém está com dificuldade para dormir, então sempre tem alguém com alguma coisinha precisando de um suporte. E não tem necessidade de você estar recorrendo a produtos que vão te dar um efeito colateral. Mas eu ia falar muito isso, o tanto que os óleos essenciais ajudam na saúde mental, principalmente que assim, é uma busca constante. Eu tô falando isso, mas não é brincadeira, mas por quê? Porque eu tenho uma vivência na área do comportamento humano, são anos e anos, né, nessa busca por me entender e buscar respostas. Eu estava falando para você daquela mãe que descobriu que ela é autista, ela entrou aí, a Kelly, então tá aí, mãe estrela. É a Kelly. Ela que trocou o remedinho pelo lavanda, tá? Lavanda. Como é importante, principalmente para a gente ter saúde mental, para a gente poder cuidar dos nossos filhos, porque toda mãe precisa de apoio. Dando um oi para nós. Oi. Então, isso é muito importante. Mara, queria te agradecer a disponibilidade. Espero que as mães e quem está aqui ao vivo, se não tiver nenhuma pergunta, também pode mandar aqui para a gente, possa te procurar para saber mais informações, né, de como ajudar ela e também a família toda, porque os olhos têm como ajudar a família toda, como eu falei no início. E, Mara, eu sempre faço uma pergunta. Vou tentar ir nessa oficina que quando me manda. Aqui, ela está colocando o que ela tomou durante 18 anos e trocou por lavanda. Mas é porque acaba remédio. Arisa, meia live, sábado que vem, quero ir na oficina. Mas vai ser. Quando que vai ser, Mara? Não vai ser nesse sábado, vai ser no outro. Deixa eu ver a data aqui certinha para falar para vocês. Nesse eu não tenho condições de fazer por causa que. Vai ser dia 14. Dia 14. É pela manhã. Mas eu vou fazer o post, eu vou marcar você divulga. Tá? No outro, perfeito. Eu mando aqui. Show de bola, Mara. Incrível, anotei aqui. Você é a resposta de uma oração de alguém. Sim. E quando eu tenho muito em mente, assim, eu falo que aprendi muito com os franciscanos que a gente precisa se aceitar e dizer o nosso sim. Porque o nosso sim vai transformar e ajudar a vida do outro. Com as escolhas. Com certeza. E legal que o da Terra, além de você ajudar a sua família, você consegue empreender, ficar com o seu filho, que isso eu acredito muito da mãe poder ter o dinheiro, mas poder também viver a maternidade, principalmente para os filhos pequenos, estar mais próximo do filho, e o da Terra condiciona isso, Sim. né? Porque você compra, você vende. Que bacana. Mara, eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui, conversa conosco, e eu faço uma pergunta que é assim, uma pergunta reflexiva.
Se você não tiver resposta, ok, mas fala o que vier na sua cabeça. Se você pudesse construir o seu mundo, né? Que a gente tem um mundo atípico. Se você pudesse construir o seu mundo, como seria o mundo perfeito seu, ou não seria perfeito, que você gostaria de deixar para sua família, para Renata, que ela poderia continuar construindo esse mundo, um mundo que você acha que seria bom para você, para sua família, para Renata, Bom, que você gostaria de... um mundo, para mim, seria um mundo onde as pessoas fossem menos preconceito, as pessoas entendessem o diferente, aceitassem o diferente. A minha filha, ela tem as dificuldades dela. Eu sei que eu sempre eu tinha, quando a Renata teve o diagnóstico, a minha grande preocupação sempre foi como que vai ser a hora que eu não estiver mais aqui, né? Como que vai ser ela? Quem vai cuidar dela? Então, eu sempre preparo ela para, quando eu não estiver mais aqui, quem for cuidar dela vai sofrer menos. E ela também, consequentemente, né? Mas o mundo perfeito seria isso, as pessoas entenderem o diferente, aceitar o diferente e poder adaptar as coisas para esse diferente, né? Então, assim, todo mundo quer que o autista seja igual às pessoas neurotípicas, mas ele não tem condição de ser igual, né? Então, as pessoas têm que aprender a aceitar esse neurotípico, esse atípico, e fazer as adaptações necessárias para que ele tenha uma qualidade de vida. E o que eu mais quero é que ela seja feliz, né? Então, assim, como que ela vai ser feliz? Não sofrendo bullying, as pessoas aceitando ela como ela é, no tempo dela, né? Então, assim, eu tomei uma decisão, não coloquei minha filha no ensino médio, porque o ensino médio hoje no Brasil é para quem vai fazer Enem, né? E não seria justo com ela. Ela ia sofrer muito. Ela já sofreu no ensino fundamental, né? Muito comentários, bullying, né? Que fizeram com ela. E ela tem noção, ela percebe as coisas, ela entende o que está acontecendo, né? Então, assim, isso é muito pior, né? Porque ela tinha noção do que estava acontecendo com ela. Enfim, o mundo perfeito seria isso para mim, que as pessoas pudessem entender o diferente, fazer as adaptações necessárias, né? Pessoas entenderem mais, as pessoas olharem não tanto para o seu umbigo, olhar para fora, né? Tem tanta pessoa que precisa de apoio da gente, é tanto pedido de socorro, né? Vamos ser a resposta de oração realmente de verdade. Eu acho que é isso que Jesus deixou para nós, né? A gente ser realmente a resposta de oração de alguém, né? Ajudar mesmo as pessoas de verdade. Então, assim, eu acredito muito no que eu faço, no trabalho que eu faço, porque de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já convivi, Doterra é uma empresa maravilhosa e eles têm um propósito, né? É uma empresa de capital fechado. Eles já ofereceram milhões para comprar a Doterra. Eles não vendem os donos porque eles sabem que a partir do momento que eles abrirem o capital, eles não vão ter mais controle dessa qualidade do produto, da forma como chega e para quem então assim, é uma empresa muito séria. Então, assim, tudo que eu faço eu estudo antes, né? Eu não vou entrando assim de oba-oba. Eu olho primeiro, analiso, vejo se realmente aquilo é com o que eu acredito, né? Então, assim, quem me conhece sabe como que eu sou. E é isso que eu penso. Eu penso que as pessoas têm que começar a olhar, a analisar melhor as coisas, verificar. Eu escutei um negócio hoje, eu achei sensacional. Um menino jovem, disse que chegou uma pessoa e falou para ele assim: posso orar por você? Aí ele falou assim, ele olhou assim e falou assim: como você vai orar para mim? Eu nem sei quem é você, eu não sei o que você fez, não sei o que você faz, né? Para você orar por mim, né? Então, assim, aí ele citou umas passagens da Bíblia, né? Que Jesus falou que a gente precisa saber quem está ali com você,
né? Se aquilo ali realmente é de coração, né? Então, assim, a gente tem que analisar. E eu falei, nossa, que um menino jovem desse falando isso, né? Dá umas porradas assim na gente, assim, tem hora. Então, eu acho que a gente tem que analisar bem antes de qualquer coisa, né? E parabenizo você, viu? Eu acho assim que você está fazendo um trabalho sensacional. As mães recém-diagnósticas, as mães que estão aí caminhando, eu acho que você está fazendo um trabalho muito bacana. Na minha época, se eu tivesse isso, eu não tinha isso. Eu tive que fazer isso, aprender ali, ó, sozinha, batendo cabeça, tentando, porque os médicos falavam assim, tem que estimular, tá? Estimular como? De que forma? Chegou um ano que eu estafei minha filha, tá? Porque era tanto estímulo que ela estafou, entendeu? Então, assim, você faz um trabalho sensacional de orientação. Eu acho assim que as mães têm que realmente ouvir o que você está fazendo. Eu vejo as experiências que você faz ali com seu filho de alimentação. Nossa, se eu tivesse feito 10% do que você fez, eu tenho certeza que hoje ainda a Renata estaria melhor ainda, entendeu? Então, assim, Tu tá ali, ô Mara, você falou, essa questão da oração, né? Tem uma frase que fala que se a gente parar pelo menos 30 minutos do nosso dia para refletir, a gente é uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente realmente. Isso, peraí, posso orar? Pode, mas peraí, quem é você? Né? Fazer perguntas. Tá, doutor, mas tá, é para estimular. Tá, e que horas que meu filho vai dormir? Que horas que eu vou ter só ficar com meu filho? Que horas que eu vou poder descansar? Eu tenho que estimular ele o dia todo? Ele realmente ele vai se desenvolver só até os 5, 6 anos e depois tem uma vida. Entende? Então, assim, e tem caminhos, Mara, e tem caminhos. Seletividade apresentando o alimento de forma correta, é entender que tem sentidos, que tem que dormir bem. Tudo começa ali pela boca, que tem que ativar o motor. Se a criança não ativar o motor, a criança não fala. Que a criança tem percepções diferentes. Que se a família não tiver enganjada e querer realmente ajudar o filho, não é o terapeuta que vai mudar. E você não não. Eu sempre falo para a mãe, não se apega a terapeuta. Exato. É não você. se apega a médico nem a terapeuta. Você tem que saber o que fazer. Porque o terapeuta, ele está aqui hoje, ele recebe uma proposta e, puf, ele vai embora. Entendeu? Então, assim, porque tinha mães que sofriam muito. Ai, a fulana vai embora. Não se apega a médico nem a terapeuta. Você é o terapeuta do seu filho, você é o médico do seu filho. Então, para isso, você tem que entender um pouquinho. Não é que você vai se formar médica, vai fazer uma psicologia, vai fazer. Não, mas você tem que entender o básico, conhecer seu filho, o limite dele, né? E aí trabalhando isso daí, entendeu? Seu filho primeiro. Primeira coisa, seu filho, porque o seu filho é totalmente diferente das outras crianças. E, Mara, queria te agradecer novamente. Assim, eu anoto, vou anotando, vou refletindo depois. Tive a semana passada a live com a Marcele, foi sensacional. Eu fiquei uma semana refletindo ainda coisas da live, ficamos mais de uma hora, igual que a gente está conversando aqui, e outras mães depois tiveram a oportunidade de assistir. E assim, eu vou falar, o nível que muitas mães têm, assim, que vai atingir, nós não teríamos esse nível de consciência humano que nós temos se a gente não tivesse nossos filhos. Com Não certeza. tem. Eu tenho pouco tempo nessa vivência maternidade. Marcele tem 20 anos. Você tem. A Renata tá com Ela quanto vai agora? fazer 20 em agosto. 20 em agosto. A menina da Marcele tem 20. E assim, eu tô aí nos meus 5 anos nem maternidade, no caso, maternidade só, né? E tem tanta coisa para descobrir. E eu fico pensando, o nível de consciência que a mãe atípica atinge, ela não ia conseguir atingir de outra forma, de ver o ser humano de outra forma, de buscar propósito, de buscar missão em ajudar as pessoas. Essa semana foi tão engraçado, você estava falando um negócio aqui, eu lembrei agora. Terça-feira eu estava na AMA, que a Renata tem um atendimento lá, e as duas assistentes social me chamou para tirar umas dúvidas do convênio que elas fecharam com o SUS, e eu estava explicando para elas, aí entrou uma pessoa, fez uma pergunta, e fez a pergunta, tá, não sei o quê, a hora que a pessoa saiu, eu falei, essa pessoa tem um CID. Então a gente fica com um olhar tão apurado.
Até você percebeu, eu falei que tá na cara. E, ó, te digo mais, não é só É, CID. Falei isso no podcast com a Dani. O nível de intuição nosso vai se ficando tão forte que chega uma pessoa, você fala, essa pessoa não é do bem. é. Essa pessoa tem tal intenção. Essa pessoa tá me olhando pro. Cara, é incrível. É incrível. É um nível de consciência que a gente vai chegando. Eu falo, nós não teríamos essas oportunidades, sabe? E eu falo assim, professores, não sou mãe atípica, tudo mais, é típico, mas professores que têm crianças atípicas, que convivem no dia a dia, que estão ali, que é um desafio, tiro o chapéu aos professores, porque enfrentar uma sala de aula não é fácil. Então, assim, ou profissionais também que são enganjados pela causa, sabe? Mas é uma bela E, ó, oportunidade. tratamento para qualquer criança atípica só vai ter sucesso se a família estiver engajada junto com o profissional. Com certeza. Se não tiver engajado, não tem como. Não tem como. Eu peguei cada caso já de criança que comia lixo, criança que não tomava banho, sabe assim, a gente envolveu toda a família. Você vê ele hoje todo cheirosinho, tomado banho, come direitinho, sabe? Assim, foi feito um trabalho tão bonito com aquele menino. E então, assim, mas por quê? Porque a família se engajou. Porque se a família não tivesse se engajado, não teria chegado ao nível que ele chegou. Entendeu? Família. Mara, gente, muito obrigada. Dona Araci acabou de entrar aqui também. Gente, queria agradecer que está online. Quinta-feira, 9 horas da noite. A gente aqui aprendendo, pedindo, compartilhando. E eu queria agradecer assim, todo mundo que cada vez participa mais da live. E nem são aqui, a Arisa, nem é mãe atípica. Que vem, descobre, e cada vez mais pessoas que vai entendendo, vai se tornando. Porque às vezes você não tem um filho atípico, mas você vai ter um sobrinho, você vai, sabe? Vai ser cada vez mais próximo e a gente vai entendendo, vai trabalhar com pessoas autistas e a gente vai entendendo esse universo, como que é, né? A neurodiversidade e aprender a adaptar os lugares e compreender, né? Que a gente precisa. Certeza. E eu que fico muito contente de participar, né? Desde o ano passado a gente está tentando gravar essa live, mas teve contratempos aí. Mas enfim, Deus sabe o que faz, né? Tudo tem seu tempo, seu horário. E estou à disposição. Qualquer dúvida quiserem mandar no meu Instagram, mandar pergunta. A hora que eu fizer o post da oficina, eu vou estar enviando para você. Você encaminha também, vai estar no meu Instagram também. E aí a pessoa tem que se inscrever para poder participar, porque eu preciso saber o número exato de pessoas que vêm para me organizar o espaço, tá bom? Mara, Gratidão mesmo. Você é resposta de oração de muita gente, tenho certeza disso. amém. Amém. Nosso sim muda vidas. Mara, Deus. Boa Boa noite, noite. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Próxima, tchau.